Think Tech está no ar, meu nome é Cássio Politi e aqui com a Positivo S+, a gente vai falar hoje da tecnologia verdadeira, tecnologia real, tipo a nossa Estela, minha co-host de todos os episódios aqui no Think Tech. Fala, Estela, tudo bem com você? Eu estou ótima, e você? Tudo bem também. Estela, é o seguinte, muitas empresas usam IA por causa do hype, essa é a minha impressão. E você, o que você acha? Eu tenho a impressão de que sim. Tem muita gente no mercado que usa a inteligência artificial generativa mais porque ouve falar dela do que por uma necessidade real de negócios. Isso não é necessariamente ruim, né? Eu não acho que seja ruim, mas me soa como certa imaturidade. Qualquer tecnologia traz mais retorno sobre o investimento quando ela tem uma aplicação clara nos negócios. Aliás, me parece que é isso que você vai abordar no episódio de hoje. Sim, é exatamente isso. Para a conversa de hoje, eu tenho o prazer de receber um convidado fisicamente, presencialmente aqui, que é raro, a gente geralmente grava remotamente, mas uma coincidência aí de endereços e de proximidade física nos ajudou a reunir o pessoal hoje aqui para esse papo. E o nosso convidado é o Danilo Garcia, Head de Solution Advisory para a América Latina da Coupa, que é a maior plataforma de gestão de gastos do mundo usando IA, que aliás é o tema da nossa conversa. Danilo, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite e bater esse papo hoje com a gente. Cássio, eu que agradeço o convite, estou super animado para o nosso papo, super prazer estar aqui presencialmente, concordo com você, é raro, né? Hoje em dia a gente faz tudo remoto, eu estou super feliz de estar aqui presencialmente com você e com o Daniel. É isso aí, o Daniel em questão é o Daniel Matias, que sempre está comigo aqui batendo um papo. Daniel, muito bom ter você aqui mais uma vez, obrigado por aceitar o convite. Fala, Cássio, fala, Danilo, muito bom aqui estar com vocês, sempre um prazer agora de modo presencial, né? Vamos ver como eu me saio no presencial, no online a gente dá um jeito, no presencial vamos ver se dá tudo certo também, brigadão. É isso aí, a gente que agradece e queria conversar com vocês sobre um tema que acho que você gosta de abordar, né, Danilo, que é a inteligência artificial real, ou Real AI, né, como você gosta de nomear, porque é uma ideia de abordar a IA sem o hype, né? A gente está hoje vendo muito hype acontecer até onde ele não precisa acontecer. Tem gente que poderia solucionar alguma coisa com um código simples. Não, vamos usar IA porque a IA é a bola da vez. O que é esse conceito de Real AI que você gosta de abordar, hein, Danilo? Cássio, essa pergunta eu acho sensacional e esse tema é sensacional. Inclusive é tema de uma apresentação que a gente faz para os nossos clientes. A gente fez um roadshow chamado Real AI para explorar um pouquinho, tirar o hype e trazer um pouco de pé no chão para IA. IA, primeiro porque IA, tudo é IA, né? Até uma calculadora é inteligência artificial. É o computador fazendo alguma coisinha ali para você, né? Você, 1 mais 1 é igual a 2, foi o computador que pensou ali na calculadora, né, Daniel? É isso aí. É isso, né? Isso aí. Você que é da Positivo, você trabalha com computador. Computador é IA. Computador é IA. E aí veio o tema da IA generativa, 3 anos atrás, 2 anos atrás. Caraca, que boom que foi de todo mundo fazendo IA. E a gente quis tirar um pouquinho desse hype e mostrar o que a gente consegue trazer de realidade para isso. O que a gente consegue trazer de caso de uso real de IA na nossa plataforma, sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala dessa apresentação, a gente traz um pouquinho focado na gestão de gastos, né? na Pracopa e etc. Mas tirar um pouco desse hype. Então a gente procura trazer casos reais da inteligência artificial, não só da IA generativa, porque a IA ela pode quebrar lá em machine learning, deep learning, automação de processo, a própria IA generativa e agora a mais nova onda que a gente fala, o Agentic AI, que são os agentes de IA, um conversando com o outro, se auto-orquestrando e realizando tarefas mais complexas, né? Então, pegar um caso real que às vezes uma IA generativa ela quebra uma super tarefa gigante em pequenas tarefas e executa coisas mais complexas. Eu acho que esse é
Acho que esse é o grande tema, Cássio, que a gente gosta de trazer um pouquinho de realidade para isso. Então, quando a gente traz para dentro da plataforma, por exemplo, de IA, imagina só que dentro da plataforma, é uma plataforma especialista, né? Especializada em gestão de gastos. Então, a nossa IA é treinada para falar de gestão de gastos, que é um pouquinho diferente de uma IA generativa pública, que é treinada com dados da internet, que ela pode alucinar, ela pode trazer coisas muito genéricas. A nossa IA ela é especializada em gestão de gastos. Então, só uma ideia para vocês. A nossa IA pode dizer assim para os nossos clientes. Olha só, Cássio, você não acha que você está fazendo muita compra pontual de diversos fornecedores? Que tal você centralizar? Olhando aqui, olha só, você fez compra do fornecedor ABC de laptop. Que tal você centralizar tudo isso na Positivo, por exemplo, e fazer um contrato com a Positivo e comprar laptop só da Positivo? Por quê? Você vai ter ganho de escala. Concorda? Então, é uma coisa que eventualmente, porque você pode ter vários gestores de categoria ou várias áreas comprando laptop separadamente, mas a IA vai olhar e vai falar, opa, tem uma oportunidade de economia aqui, e vai falar lá para o diretor de compras ou para o CFO ou para quem quer que seja, pessoal, vamos centralizar tudo isso aqui num único contrato, a gente vai ter um ganho, tem um possível ganho de 10%, 15%, de 1 milhão, de 2 milhões, ele vai mostrar o quanto que esse cliente, essa empresa vai ganhar se centralizar um contrato com a Positivo. Por exemplo, estou dando um exemplo de caso e assim outros e outros casos, como por exemplo, evitar pagamento de nota fiscal duplicada. Humanamente impossível se eu pago centenas, dezenas, milhares de notas fiscais todos os dias. Imagina que o Cássio sozinho lá, você não vai conseguir olhar centenas, dezenas, mesmo uma área inteira, que notas são duplicadas. A IA consegue. Né? Então a gente tem caso de cliente nosso que ativou a auditoria de nota fiscal com inteligência artificial e com um mês lá da solução rodando ele economizou milhões de dólares em um mês só por ter ativado a funcionalidade de monitoramento de nota fiscal. E por aí vai. Então a gente começa a trazer, Cássio e Daniel, esses casos reais no nosso roadshow para mostrar para os clientes. Olha o que a IA pode trazer de bom para você. São coisas que nós humanos não vamos conseguir olhar para você. Que um humano não consegue trazer para você. Que é a capacidade aumentada da IA. O que a IA consegue melhorar na tua vida. Não é aquela história, eu não estou competindo com a IA. A IA complementa a minha capacidade. Então, eu sei o que eu quero como humano. Eu quero parar de pagar a nota duplicada. A IA vai me ajudar a fazer isso. Então não é uma competição. Eu estou complementando, eu estou aumentando a minha capacidade. Olha só que legal. Eu como humano, eu vou pedir para a IA facilitar a minha vida de alguma forma. E saber qual ferramenta... Acho que isso é chave, né, Daniel e Cássio? Saber que ferramenta de IA eu quero utilizar para cada coisa. Acho que isso é mais importante do que tudo. Né? Então você vê que existe uma oportunidade gigantesca para nós humanos aprender a utilizar a IA melhor. Qual ferramenta para quê? Se eu vou usar IA generativa? Eu vou usar um agente de IA? Eu vou usar o machine learning? Eu vou usar o deep learning? O que eu vou usar? Que ferramenta que eu vou usar para cada cenário? E não usar o IA generativo para tudo. Ou não usar o agente de IA para tudo. É a mesma coisa, traçando paralelo. Eu vou usar um martelo para parafusar? Ou vou usar a parafusadeira para martelar? Não vou, né? Então acho que esse é o grande mote. Você falou então, esse é o Real AI. Real AI. Então é isso, você está usando a IA e todo mundo está aplicando para necessidades específicas. Eu acho que isso que você trouxe é a grande referência. Eu precisaria talvez de 1000 seres humanos para fazer o que aquele mecanismo faz. E ele faz melhor que os 1000 seres humanos. Né? Em menos tempo. Em menos tempo, mais organizado, sem desperdício e tal. Essa é a Real AI. Se existe a Real AI, existe talvez a AI inadequada. Eu não vou dizer unreal, mas eu vou dizer que tem a IA que talvez não precisasse estar ali. Né? Então, se você está chamando de Real AI, o que é o não Real AI?
Eu concordo com você, não é a Unreal AI, mas é a IA mal aplicada nos negócios, né? Eu acho que a gente aplicar a IA de forma incorreta ou aplicar a IA de forma não bem sucedida. Tem uma pesquisa do MIT que mostra que cerca de 95% das empresas que adotam a IA de forma não organizada, de forma não planejada, elas são mal sucedidas. Ponto. Então, e aí de novo, 65% das empresas que adotam de forma organizada ou de uma IA especializada, ou seja, uma IA não genérica, elas são bem sucedidas. Então, por exemplo, aconteceu um movimento que acho que a gente até estava batendo um papo outro dia com o Cássio aqui, a gente estava falando da Shadow AI. O que é Shadow AI? As empresas que não adotaram têm um movimento interno que é, por exemplo, o Danilo, pessoa física, o Daniel, pessoa física, o Cássio, pessoa física, ele vai adotar lá o ChatGPT, o Gemini, por ele mesmo para ajudar. Me ajuda a escrever um e-mail, me ajuda a fazer um chat, um post para o LinkedIn, me ajuda a fazer uma análise de um número qualquer, mas na pessoa física para uma função do trabalho, né, que é uma ferramenta, ou seja, mas é uma ferramenta não oficial, adotada de uma maneira num silo, ou seja, eu sozinho ou um pequeno grupo, mas de uma forma não coordenada, com um resultado não muito produtivo, né? São para pequenas iniciativas, sem muito sucesso, etc. E isso não necessariamente vai trazer... Talvez eu vou ganhar um tempinho aqui, outro ali, talvez com uma taxa de sucesso muito baixa. Isso não é a melhor forma de adotar a IA, né? Eu vou colocar para coisas muito pequenininhas, etc. É que nem quando a gente compara, quando você vai no cardiologista ou ir no clínico geral, né? Por isso que quem adota a IA especializada ou com um fim organizado e etc., a taxa de sucesso é muito maior. Muito maior. Então, se você tem um problema de coração, você vai no cardiologista, você não vai no clínico geral. Se tem um problema no olho, você vai no oftalmologista, você não vai no clínico geral. A IA funciona da mesma forma. Tá? Então, adotar a IA de uma forma organizada, adotar a IA correta para a função correta também é bacana. Porque esses movimentos em silos, paralelos, etc., seria a IA não a incorreta e etc., mas a taxa de sucesso, a efetividade, a eficiência vai ser mais baixa, concorda? Então, qual que é o caminho que a gente deve seguir? É a gente organizar a empresa, as áreas de negócio, em parceria com a área de tecnologia, porque a IA, apesar de ela ter uma função muito forte dentro das áreas de negócio, também é uma iniciativa de tecnologia, porque é uma ferramenta de tecnologia. Então essa parceria da área de negócio com a área de tecnologia... De onde você tirou isso, Danilo? Eu tiro do sucesso dos clientes nossos que a gente vê sendo bem-sucedidos. Essa parceria da área de negócio com a área de tecnologia para adotar a IA de forma bem-sucedida. Acho que esse é um ponto bastante legal para a gente abordar. E você entende que esse problema da Shadow AI ele acontece por conta da facilidade das pessoas físicas terem acesso a IAs hoje em dia, como o ChatGPT, como qualquer um for, ou pela dificuldade ou talvez a teimosia das empresas em terem aí um processo de IA com IAs aí mais detalhadas e especializadas? Eu acho que é um pouco dos dois. Sua pergunta é muito boa, Daniel. É um pouco dos dois. Primeiro, facilidade, porque você pode ter no seu celular, você tem aqui no computador, na internet. São gratuitas para quem quiser. Né? Ele te dá 500 créditos por dia, 300 créditos por dia, você faz um pouquinho aqui, amanhã você tem mais, etc. Tem as versões pagas que você pode assinar como pessoa física. Então, ou seja, o acesso é muito fácil. Os resultados são muito legais. Eu tenho também na minha pessoa física, eu acho sensacional. A empresa me paga uma versão da empresa, que eu uso para fins comerciais, mas eu também tenho a minha versão lá do Danilo, que é muito legal, que eu uso para coisas, ou para me divertir, ou para fazer um roteiro de viagem, etc., que é muito bacana. Mas o acesso é muito fácil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que você muito bem colocou, que é a falta de um plano organizado da empresa fornecer um plano de adoção, ou um treinamento, etc., faz com que aconteça o Shadow AI, que é
que é o Danilo, o Cássio, o Daniel tentar fazer algo para facilitar a vida dele, porque isso traz produtividade, ganho de tempo para algumas ações, mas com uma efetividade não muito alta, não necessariamente muito alta, né? Porque você vai eventualmente adotar para algumas tarefas muito operacionais. Cara, escrever um e-mail, reescrever um e-mail. Tem gente que usa aí a generativa para fazer uma pesquisa como se fosse pesquisa no Google, que não é a função dela. O legal da IA generativa é você colocar para fazer alguma, ou da generativa, ou da agent, que o que seja, para fazer alguma tarefa que te ajude na sua produtividade de fato, ou alguma análise mais complexa, ou alguma automação de tarefa. Né? Por exemplo, pesquise teu caso, Cássio, vamos pegar aqui. Façam o que antigamente na nossa área a gente chamava fazer um clipping. Pô, o IA-X, pode ser qualquer IA. Faça uma busca das principais notícias de determinado segmento. Organize por data, separe algum tema específico para mim. Me mande para mim toda sexta-feira por e-mail. Olha que legal. Olha que função legal. E por aí vai. Ou então, faça um resumo de todas essas notícias, destaque os principais pontos e organize numa apresentação PowerPoint para eu fazer. Cara, X. Você vai dando funções cada vez mais complexas e conforme você ganha também confiança no resultado da IA, você vai fazendo cada vez coisas mais complexas e mais complexas. Agora, leva isso para o mundo corporativo. Quanta coisa você consegue fazer ali? Quanta coisa você consegue trazer pro teu cliente, né, pro teu usuário. Acontece, vou te dar um exemplo, imagina quando você fala de usabilidade de uma solução qualquer. Isso é para uma solução de compras, para um ERP, para o teu computador da Positivo. Se o cara compra uma solução de compras, que seja da Copa, de quem quer que seja, se a solução não é fácil de usar, se ela não é fácil de adotar, o que o cara faz? Ele começa a comprar por fora. E aí o que você perde? Você começa a perder a visibilidade do gasto que você está gerindo dentro da tua plataforma. Com a IA é a mesma coisa. Gambiarra. Cara, perfeito, é a gambiarra. E o Shadow AI, ele é isso. Ou você tem um plano de adoção, de treinamento, de engajamento, de como você vai usar, de como você vai divulgar, comunicar e etc. Uma conexão entre área de negócio e área de TI. Treinar de fato o teu cara. A literacia que a gente comentava na nossa conversa lá, Cássio, acho que de 2-3 semanas atrás, que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, o que era mandatório para o mercado de trabalho? Cara, você tem que saber inglês, espanhol, datilografia, sei lá, eram coisas, computação, tinha curso de computação que você ia aprender Windows, Word, Excel e etc. Agora, IA, eu acho que é um requisito básico. Mas IA como? Não é só saber fazer o prompt. É saber que IA usar onde, como e por quê. Para ter essa capacidade aumentada da IA. Não é a competição. Não é uma competição. Não é a substituição do homem pela IA, da IA pelo homem. É a capacidade de se complementar. O que a IA complementa? A nossa inteligência, né? A inteligência humana com a inteligência artificial. Acho que isso é uma reflexão para todos nós, né? Eu estou pensando aqui, com base no que você trouxe, Danilo, pensei agora aqui, não estou baseado em nenhum estudo, nenhuma bibliografia, então quem está ouvindo já me perdoa, porque é mais uma reflexão do que uma definição. Mas a gente vai amadurecendo com o uso da IA. Primeiro é aquilo que você falou, né? Usa a IA adequada. Já entendi que para eu fazer uma pesquisa, como você deu exemplo de notícias de uma área, o modo IA do Google funciona melhor que o ChatGPT, mas se eu for fazer outra coisa, o ChatGPT é melhor, por aí vai. O segundo passo é essa preocupação corporativa, né? E a corporação quando você começa a usar em grupo, né? Cara, como é que eu trabalho com compliance aqui? Como é que eu trabalho com projetos? Você vê o Claude hoje, que é da Anthropic, né? Já te dá essas soluções. Eu vou fazer um ambiente colaborativo
Eu crio projetos, então nesses projetos eu já coloco ali quantos arquivos eu quiser como premissas. Ó, sempre que você for gerar alguma coisa, leia esses arquivos, entenda que tem uma base de conhecimento ali, você tem que estar preso àquilo. Então ele raramente alucina, né? Outro dia eu no Claude, num desses projetos, dei um Ctrl+C, Ctrl+V, me ajuda nesse código, era uma coisa em Python que eu estava fazendo lá, e eu não vi que no meio do código foi a chave, né, que é a chave de API, que é uma senha, ela foi no meio do código. Geralmente o Claude já me deu uma bronca, falou, cara, você mandou uma chave, uma senha tua aqui, não faça isso. Então você vê que as ferramentas também vão falando, pô, o Danilo tem essa dor, cara, né? Eu já vou resolver isso aqui, né? Para o usuário não ter problema, né? Então acho que a gente vai resolvendo isso, às vezes, sem muito esperar do ser humano, que o ser humano falha. De repente, eles vão resolver. Do tipo, ó, cara, você trabalha em grupo, então tá aqui, ó. Em vez de você fazer a gambiarra assim aí, cara, tem o Claude que é aqui, ó. Isso aqui a empresa não vai ver, você pode fazer suas gambiarras aqui, e nesse ponto aqui você vai colocar para a empresa inteira ver. E pronto, resolve. A própria ChatGPT vai resolver, né? OpenAI e tal. Aí a minha pergunta agora é difícil para você. Resolvido isso, de estruturação e tal, o que vem depois, hein? O que será que a gente vai sentar para discutir aqui daqui a 2 anos? Quando essa parte de compliance estiver resolvida, o que será que é a próxima discussão, Danilo? Eu não combinei essa pergunta com você, então eu tô te ferrando aqui de trazer isso. Essa é bem difícil, mas ela é muito bacana pra gente refletir, né? Qual que é o próximo passo? Eu acho que a gente vai chegar para a Copa, por exemplo, a nossa visão de futuro dentro da plataforma é o que a gente chama de Autonomous Spend Management. Ou seja, o estado da arte pra gente é conectar o comprador e o fornecedor de forma totalmente transparente, realizando compras e vendas de forma totalmente autônoma. Ponto. Cara, é utópico? Eu acho que não, mas envolve... concordo totalmente com você, tem que resolver um monte de coisa com relação à regulação, ética, regras e etc. Mas é para onde a gente está indo. E aí eu falei dentro do mundo de gestão de gasto, mas eu não vejo nada muito diferente para as outras áreas. Que é a gente tem um monte de coisa, seja no carro automático, né, ou os carros que dirigem sozinhos, ou lá para Salesforce, ou lá para os RPs, etc. A gente tem um mundo mais autônomo com relação aos agentes de IA. Espero que todos regulados, com ética e etc. Acho que esse é o grande... É uma discussão até um pouco paralela da nossa conversa, mas, cara, eu acho que ética, regulação é super importante. Se a gente não tiver isso, vai ficar um pouco preocupante. Mas eu acho que a gente está indo por esse caminho, porque as empresas grandes e sérias discutem sobre isso e se preocupam com isso. Mas voltando para a tua pergunta, eu acho que o próximo passo, daqui 2, 3 anos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente vai estar nesse mundo, Cássio. A gente vai estar no mundo do autônomo, dos agentes autônomos. Muita coisa funcionando, a gente conversando, falando para a IA, cara, eu preciso disso e faz aí. E ela vai fazer. E ela vai resolver e eventualmente vai perguntar, ela vai ter um nível de, entre aspas, eu não gosto de usar essa palavra para IA, porque eu acho que não tem isso, mas ela vai ter um nível de consciência que ela vai... Tá legal, Cássio, mas você quer assim ou assado? Algumas já tem, né? Se a gente pegar lá acho que a gente conversou na outra semana, a gente falou do Manus, por exemplo, que é uma IA que ela é um pouquinho mais ela é uma IA baseada em agentes. Vai te fazer pergunta, vai falar, você quer assim ou assado? Você quer mal passado, bem passado? Você quer... Mas cada vez com um nível de autonomia gigantesca. Cada vez com menos intervenção humana, né? Hoje a gente vê muito isso acontecer, por exemplo, vou trazer de volta para o nosso mundo aqui do gestão de gastos. Hoje as empresas, por exemplo, confiam nesse nível de automação porque a gente chama para a curva C de gastos, né? Que são os itens de reposição automáticas para as coisas menos importantes, né? A curva A do gasto ainda está muito na mão do ser humano, porque são valores mais altos, são coisas mais estratégicas, etc. Mas a gente vai chegar um dia que talvez até a própria curva A, os itens mais estratégicos, tenham um toque menor do ser humano e maior da inteligência artificial.
Eu imagino que seja essa a visão. Boa, show de bola. Algo que eu penso muito e até acabei usando, eu não venho de TI, não tenho um grande conhecimento de TI, sou formado em administração, nada a ver com nada e porventuras acabei vindo para essa área de TI. Por diversas vezes eu acabo ali, mesmo sem saber de Python, programação ou de linguagem, tentando fazer algumas coisas no Copilot Studio e me virando, e aí você acaba caindo naquela. Você quer gerar um agente de IA, mas eu não sei escrever. Então eu vou ter que ir lá e peço para o ChatGPT me ajudar a escrever. Então assim, é IA com IA, né? Agente com agente, chat com chat. Como você entende que isso vai ser no futuro? Por exemplo, você acha que no futuro você terá menos pessoas trabalhando e mais agentes com agentes? Ou você acha que isso não vai acontecer? Você sempre terá humanos na roda? A minha visão, né? Claro, eu não sou o dono da verdade, mas eu acho que sempre a gente vai ter o humano. Eu não vejo a IA substituindo o humano. O que eu vejo é a IA complementando o humano cada vez mais. Vou te fazer uma provocação. Você falou, eu não sou um cara de programação e etc. Mas a provocação é... Você... Olha só que oportunidade bacana. Mas você acha que a IA ela colabora muito mais com você que não conhece nada de programação ou com um cara que já programa? Quem que você acha que sabe pedir melhor para a IA? O cara que não programa, o Daniel que não programa, ou o Cássio que já manja de programação? Olha só essa provocação que interessante. Não, com certeza é o cara que já programa. Exatamente. Mas eu acho que o cara que já programa, de alguma forma, ele vai conseguir sair do lugar. O cara que não programa, ele vai ter que aprender do zero. Exato. Os dois vão prosperar. Sim. Mas os caras... Se você pegar um cara especializado, vamos pegar o Cássio. Cássio sabe tudo de marketing digital. Danilo não sabe nada de marketing digital. Danilo vai conseguir fazer trabalhos com a IA de marketing digital? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque a IA, cara, ela também sabe. Ela vai olhar para trás. Ela vai saber como é que desenvolve um trabalho de marketing digital, porque ela vai olhar para o passado e vai falar, bom, marketing digital se faz assim, ó. É o passo 1, mais o passo 2, passo 3 e vai trazer um resultado para o Danilo. Porque o Danilo pediu, IA, me ajuda a fazer um podcast. IA, me ajuda a criar uma campanha XPTO. Agora, se o Cássio pedir, Cássio é fera em marketing digital, ele vai colocar tantas nuances no prompt, tantos detalhes no prompt, que comparando o resultado que a minha IA criou com a que a IA do Cássio criou, mesmo o resultado da IA do Cássio vai ser 10 vezes melhor que a minha. Por quê? Porque o Cássio conhece muito mais. Então o prompt dele também vai ser mais assertivo. O prompt dele vai ter mais detalhes. O prompt dele vai ser muito melhor que o meu. Por quê? Porque ele perguntou. A IA, exatamente. A IA, ela só aumenta a nossa capacidade. Ela não substitui a nossa capacidade. Eu acho que essa é a grande provocação. A IA, na minha visão, pelo menos no curto, médio espaço de tempo, ela não tem a capacidade de substituir a gente. Ela é muito boa para tarefas repetitivas, ela é muito boa para aumentar a nossa capacidade, mas ela não vai substituir a criatividade do Cássio naquele determinado ponto. Ela não vai substituir o seu conhecimento específico na tua área, nem o da minha, a minha capacidade de gestão, a minha capacidade. Ela vai ajudar, sem dúvida nenhuma. Eu pergunto, me ajuda a gerir melhor o meu time, quais são os indicadores que eu devo olhar melhor? Ou olha todos os indicadores. Ela vai achar coisas que provavelmente eu não acharia. Mas eu sei perguntar o que eu quero ver. Então eu vejo essa diferença ainda. A IA não substitui, ela complementa. Eu vou dar mais uma contribuição aqui, para ouvir vocês. Em algum ponto você falou, Danilo, que a IA vai olhar para o passado e ver o que já foi feito e dar uma resposta. E eu acho que essa é a limitação da IA. Ela não olha para o futuro. Ela não tem, por natureza, por definição, ela não tem como olhar e falar, olha, cara, o meu feeling é que daqui a 2 anos a coisa vai estar desse jeito e tal. Então, nesse exemplo de
marketing digital aqui. Putz, eu tô sentindo aqui que para um projeto, eu não, né? O Daniel, que não tem experiência, de repente ele está se aventurando e tem um insight, fala, cara, e se eu tentar fazer alguma campanha de um jeito que, puta, me veio na cabeça e me parece fazer algum sentido? Você pode até chegar lá para ela e perguntar, o que você acha disso? Ela não vai dizer o que ela acha, ela vai levantar e falar, olha, no passado isso já foi feito assim, assim, assado. Fala, não, cara, mas eu não estou falando do passado, eu estou falando de uma ideia nova, entendeu? E acho que o papel do ser humano entra aí, entendeu? Vamos encontrar caminhos. O que a humanidade sempre fez foi encontrar caminhos, né? E o que ela está terceirizando agora é a tarefa repetitiva. Então, será que o limite entre o ser humano e a IA não está no tempo verbal aí, né? Ela é boa do presente para trás, mas do presente para frente ela não sabe fazer nada ainda. Eu ainda tô nesse time, Cássio. Eu ainda tô nesse time que o que diferencia a gente da IA ainda é a nossa capacidade de criação, de criatividade, de olhar para frente, de imaginar o inimaginável. Eu acho que é essa a nossa diferença. A IA trabalha olhando para fatos. A gente não, cara. A gente acorda, você pode sonhar com o negócio, a IA não sonha. A IA não imagina. Ela trabalha olhando para fatos. Dentro da nossa própria plataforma é algo que diferencia a gente. A gente fala, nós te entregamos insights baseados em fatos. A nossa IA foi treinada em 9 trilhões de dados, 9 trilhões de dólares de gastos dentro da nossa plataforma. Ou seja, são fatos. Concorda? Totalmente. A IA que tá, essas genéricas que tem no mercado, elas olham aonde? Em dados da internet. O que é perigoso. A genérica que só pesquisa, só olha na internet, ela alucina porque ela vê tanto dado ali, ela vê tanta informação, que eventualmente ela pode te dar uma resposta incorreta, uma resposta falsa, uma resposta, sei lá, às vezes o cara escreveu qualquer coisa um dia lá na internet, viajando, e ela pode achar que aquilo é uma verdade. Por isso que é importante quando você faz um prompt, você pedir para ela revalidar e etc, etc. É a diferença, né, entre uma IA pública e uma IA específica. Mas é isso, eu concordo plenamente. Ainda, pode ser que daqui... Lógico, ninguém é dono da verdade e nenhuma verdade absoluta para sempre. Mas eu acho que daqui, por enquanto, ainda o que diferencia a gente é a nossa capacidade de imaginar, a nossa capacidade de criar. Boa. Pensando aqui, assim, nos próximos 5 anos, o que você acha que vai diferenciar as empresas que realmente usam essa IA especializada, né? Essa IA voltada para um fim, das empresas que vão continuar sendo relutantes e vão ter aí acreditar que o uso da IA é de fato só usar o ChatGPT, o Copilot para pequenas funções? O que você acha que vai diferenciar essas empresas? Olha, tem uma frase do Tom Siebel, que é o cara que inventou o CRM muitos anos. Eu não sei se 20 anos atrás, 15 anos atrás, 30 anos atrás. Mas ele diz assim, as empresas e pessoas que não utilizarem IA serão vencidas ou compradas por empresas que utilizam IA. O que está por trás disso? Cara, quem usa IA vai ser mais rápido nas decisões, vai tomar decisões mais acertadas e assertivas. Eu acho que é esse o grande diferencial. É a questão da velocidade na decisão, é a questão da assertividade da decisão, porque, de novo, né? O cara vai tomar uma decisão mais rápida baseada em fatos que já aconteceram, e aí vai olhar tendência, vai olhar insight, vai olhar uma série de coisas, que é, por exemplo, o que a nossa plataforma faz muito bem. Ela olha dentro dessa base de dados, desses 9 trilhões de dólares de gastos, e dá insights para os nossos clientes, para dizer assim, cara, vai por aqui. Se você for por aqui, você vai ter mais produtividade. Se você for por ali, você vai ter mais eficiência. Se você for por esse outro caminho, você vai ter menos gastos ou vai te sobrar mais dinheiro para fazer outra coisa. É isso que faz. E as empresas que adotarem essas soluções especializadas, que trazem dados baseados em fatos, são as empresas que vão prosperar mais rápido. São empresas que vão conseguir mudar o rumo do caminho. Porque imagina hoje, especialmente quando a gente fala de gasto, de finanças, etc. O que está acontecendo no mundo hoje? Cara,
Hoje o Trump acorda e fala, a sua tarifa vai ser de 15%, amanhã é 20%, daqui a pouco muda de novo. Cara, se você não tem uma ferramenta para te dizer como que você vai gastar melhor o teu dinheiro, como que vai melhorar teu fluxo de caixa, etc., você está perdido. Se depender de uma decisão humana todo dia, você tem que... Imagina você calcular isso na tua planilha, você calcular isso na mão, ou calcular num sistema tradicional que não está olhando projeção, que não está... Cara, imagina a dificuldade. Como que você move um barco, né? Pesado, grande, sem uma decisão assertiva, de um dia para o outro. Então, mirando na tua pergunta, cara, daqui 5 anos, e eu acho que menos até, viu? Bem menos. As empresas que não estiverem preparadas para conseguir mudar o rumo do teu fluxo de caixa, das tuas compras, de como comprar, de como vender, sem essa visão rápida de inteligência artificial, muito provavelmente, ou elas não crescem, ou elas serão compradas, ou elas vão quebrar. Pô, maravilha. Danilo, eu quero te agradecer demais pelo papo aqui. Muito bom conversar com você. E muito bom falar de um jeito tão prático, né? A gente não trouxe aqui IA, né, de uma forma que meia dúzia só vai entender. Isso é IA pro dia a dia. Acho que todo mundo, num grau maior ou menor, está passando pelo que a gente está falando, ou vai passar. Né? E se está ouvindo esse podcast, provavelmente está passando. Então eu te agradeço muito aí pelo papo. Sempre um prazer falar com vocês. Já que a gente está tão perto fisicamente, vamos tomar café mais vezes para continuar falando disso. Com certeza, Cássio. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz pelo convite de vocês. Me chamem quantas vezes vocês quiserem, é um prazer poder contribuir com vocês. Conte comigo, um grande abraço para todos. Cuidado que a gente abusa, hein? Daniel, obrigado por mais uma vez estar comigo aqui. Obrigado eu, Cássio. Sempre um prazer estar com você aqui. Agora, presencialmente, muito melhor, né? O podcast foi muito bom, aprendi muitas coisas aqui. Acho que quem está ouvindo também vai aprender. Valeu.